Então Jesus precisou mesmo vir como uma criatura, mas santíssimo. Nasceu por obra e graça do Espírito Santo, através do corpo imaculado de Maria Santíssima. E foi criado por ela de um modo maravilhoso, porque ela sempre foi santíssima, pura e imaculada. E assim ela criou Jesus. E ele então, irmãos, sempre foi fiel a Deus e nunca pecou. Mas aos 30 anos, após pedir o batismo ao profeta São João Batista nas águas do Rio Jordão, porque ele sabia que para servir a Deus é necessário uma criatura para ser um verdadeiro servo de Deus, passar por uma conversão e por um batismo verdadeiro nas águas ungidas. Ele nunca pecou, não tinha pecado para sepultar nas águas do batismo, mas deixou exemplo. Por isso que pediu o batismo. Tanto é que São João Batista disse para ele: mestre, eu necessito ser batizado por vós, e tu vens a mim? E Jesus lhe disse: deixa por ora, porque me convém cumprir toda a justiça do meu Pai. E assim ele entrou nas águas do Rio Jordão, São João Batista o batizou, e assim que ele saiu das águas, São João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele, sobre uma forma corpórea de uma pomba branca. E a voz de Deus falou ali, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Provando que Jesus era o Cristo, o Filho primogênito de Deus, e também o Filho unigênito, porque ele foi o único a nascer de uma virgem, pura, santa e imaculada. Mas vejam, irmãos, que ele não tinha pecado para sepultar nas águas do batismo, porque ele nunca ofendeu a Deus, mas deixou isso como exemplo. E depois do batismo, iniciou o seu ministério e os seus milagres, num sacrifício muito grande. E como eu lhes contei, ele atravessava o deserto a pé, se fosse necessário, muitas vezes para salvar uma alma. Vejam o sacrifício que ele realizou em todos os seus dias e muito especialmente nos 3 anos do seu ministério muito crucial. Mas notem que no fim do seu ministério ele sabia que ele tinha que substituir aquele ritual mosaico de sacrificar ovelha para proporcionar perdão e expiação aos fiéis. Então ele precisou substituir isso também. E para realizar isso, ele precisou dar-se em sacrifício vivo naquela cruz. Mas para isso acontecer, irmãos, ele teve que suportar muita traição, muita injúria, muita calúnia. E inclusive um que se dizia apóstolo traiu e o vendeu por 30 moedas de prata. E o entregou nas mãos de Caifás, que junto com Anás eram os sacerdotes daquela época e invejavam muito o poder de Jesus. E queriam destruí-lo por inveja, porque perceberam que Jesus iria arrebanhar todos os humildes e formaria como que uma igreja verdadeira, porque aquilo que eles praticavam como religião não era aceito por Deus. E eles estavam muito longe das leis e muito longe dos mandamentos do profeta Moisés. Então, irmãos, Anás e Caifás invejavam muito a Jesus. E há tempos que queriam destruí-lo, porque eram dominados pelo poder da inveja, que é o poder do reino das trevas, porque no reino dos céus não existem sentimentos maus. E no Espírito de Deus e dos anjos dos céus, dos santos de Deus e dos filhos de Deus, não existem maus sentimentos. O sentimento da inveja é terrivelmente espiritual, mas tendo surgido
pelo espírito das trevas. Então, Anás e Caifás queriam destruir a Jesus. E quando Jesus ressuscitou a Lázaro, que foi um dos milagres mais extraordinários que ele realizou, porque Lázaro estava sepultado há 4 dias. Fazia 4 dias que havia falecido e estava sepultado. Quando Jesus chegou-se naquelas terras, e as irmãs de Lázaro disseram: Mestre, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E chegando-se à beira do túmulo, mandou que retirassem aquela pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante, Lázaro ressuscitou e saiu vivo daquele túmulo, são, salvo, inteiramente curado e ressurreto do corpo. Este milagre, irmãos, causou a maior admiração entre toda a população daquela época. E muitos creram em Jesus e passaram inclusive a amá-lo. E muitos se converteram a ele, tinham aquela fé viva. E foi este milagre que fez com que Anás e Caifás o invejaram de um modo tão cruel que decidiram que ele teria que morrer. Então Jesus teve que enfrentar, porque ele sabia que tinha que passar pelo sacrifício da cruz. Inclusive o profeta Isaías, muitos anos antes, profetizou que Jesus passaria por este sacrifício, o Cristo, o Messias, para ser o Redentor da humanidade. Então Jesus precisaria cumprir com todas essas profecias e precisaria se dar em sacrifício vivo, derramando seu sangue inocente na cruz, mas ressuscitando ao 3º dia, ganhando o poder da vida sobre a morte, para poder criar santos à sua imagem e semelhança, e também para poder proporcionar perdão, proporcionar conversão, proporcionar salvação a todos os que crescem nele, a todos que crescem no sacrifício dele, a todos que passassem a crer na sua ressurreição, fosse na época que fosse, porque ele deu-se em sacrifício para salvar todos os humildes, todos os bons de coração, todos os inocentes, todas as criaturas sinceras que o amassem com sinceridade e que quisessem mesmo viver na terra uma vida com Deus, até um dia poder entrar no céu em posse de um galardão para viver eternamente são e salvo na glória de Deus no reino dos céus. Então notem, irmãos, que Jesus teve que passar por muita traição. Inclusive um que se dizia apóstolo, Judas Iscariotes, o vendeu por 30 moedas. Porque ele, no início, era como os demais apóstolos. Mas ele deixou-se dominar pela ambição e quis tomar conta das ofertas. Porque quando Jesus pregava, alguns entre o povo colocavam uma moeda, davam alguma oferta para ajudar a Jesus a alimentar-se, a vestir-se, a sobreviver com seus apóstolos. E Judas Iscariotes foi se enchendo de ambição e quis ele tomar conta da bolsa das coletas. E a ambição o dominou, que ele lançava a mão, roubava parte das ofertas. E tudo isso foi contaminando o espírito dele, porque o vício do roubo é terrível e escraviza a pessoa no pecado e nas trevas de um modo horrível.
E ele se deixou levar pela ambição e tornou-se no traidor. E tanto ambicionava que chegou a vender Jesus por 30 moedas. Apresentou-se a Caifás, oferecendo para entregar Jesus nas mãos dele, porque sabia que Caifás queria matar a Jesus. E Jesus tudo sabia, irmãos, mas foi suportando tudo com aquela humildade, com aquela fé, com aquela perseverança, com aquele amor a Deus sobretudo e com um amor enorme pela humanidade. Querendo mesmo proporcionar salvação a todas as criaturas, sem distinção, mas não somente naquela época, mas para toda a eternidade. Tanto é que Jesus chegou a prometer ao Pai que no final dos séculos ele irá preparar um povo muito grande que creia nele, que o obedeça, para ser até arrebatado aos céus. Em espírito e verdade, sem passar pela morte física do corpo, ganhando o poder da vida sobre a morte, como Jesus ganhou com a sua ressurreição. E será um povo enorme que Jesus levará aos céus no mesmo instante, todos juntos, e apresentará ao Pai o maior fruto do seu sacrifício. Um povo salvo e redimido pelo seu sacrifício, pela sua doutrina, pelo outro Consolador que ele criou em nossa igreja, e também um povo preparado pelo último profeta, o Supremo Pastor, nosso irmão Aldo, que Jesus preparou entre nós para levar esta igreja de vitória em vitória até a nossa grande vitória final. Mas vejam, irmãos, que para fazer tudo isso, Jesus sabia que precisaria se dar em sacrifício vivo na cruz e derramar o seu sangue inocente, sendo martirizado inteiramente inocente, sem dever coisa alguma. Mas para isso acontecer, ele precisaria então ser traído, ser preso, ser julgado, irmãos, num julgamento infame. Porque foi o tribunal da calúnia e da mentira que o condenou. Em primeiro lugar, Caifás já havia tramado tirar a vida dele há muito tempo. Culminou quando Jesus ressuscitou a Lázaro, que foi um milagre muito extraordinário que chamou a atenção de todas as pessoas daquela época e provou ao mundo que realmente ele era o Cristo, Filho de Deus. Então Caifás queria prendê-lo, queria traiçoá-lo, queria derrotá-lo, queria matá-lo. E justamente Judas Iscariotes, percebendo isso, foi vendê-lo. E quis entregar a Jesus e recebeu em troca 30 moedas de prata. E Caifás então combinou com ele. E justamente naquele dia, Judas Iscariotes dirigiu-se até Caifás e lhe disse: eu sei onde ele está. Ele está no Monte das Oliveiras. E é um local público, muito fácil de prendê-lo. Então, Caifás o que fez? Ele sabia que se ele condenasse Jesus à morte, com alguma calúnia, porque Jesus nunca mereceu condenação nenhuma. Mas ele sabia que se ele levasse Jesus a ser apedrejado, que era a condenação que o Sinédrio então aplicava para aqueles principalmente que cometesse o pecado da blasfêmia contra o templo e outros pecados assim. Então era o Sinédrio que julgava, e quando a pessoa era condenada, então ela era levada ao monte e aqueles acusadores atiravam as primeiras pedras e a multidão, ao povo que concordava com aquilo, acabava de apedrejar a pessoa. Mas Caifás sabia que se ele condenasse Jesus assim, todo o povo que havia conhecido a vida de Jesus
muitos recebido milagres extraordinários que Jesus fez, e muitos contemplando até a ressurreição de Lázaro, todo aquele povo ia se revoltar contra Caifás, contra Anás, contra aqueles sacerdotes daquela época. Então, ele quis atraiçoar Jesus de outro modo, levando-o a Pôncio Pilatos para ver se Pilatos mandava crucificá-lo, para que Caifás se livrasse da perseguição do povo que cria em Jesus. Porque a maioria daquele povo, irmãos, estava crendo em Jesus. Tanto é que nos dias que antecederam, quando naquele domingo de Ramos, Jesus entrou na cidade, montado num burrico, todo aquele povo foi glorificá-lo na entrada da cidade e o receberam com clamores. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, dando a ele uma glorificação, sabendo que ele era verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então aquele povo não foi aquele que foi gritar crucifica-o, porque a maioria estava crendo em Jesus. Mas o Caifás o que fez? Pagou a uma grande multidão, deu dinheiro para que se ajuntassem num clamor contra Jesus, acusando-o de coisas que ele nunca fez, porque ele não veio na terra para criar um reino terreno, mas ele veio pregar o reino do céu. E ele nunca foi contra Roma, que dominava as terras da Palestina naquela época. Ele nunca foi contra César, muito ao contrário. Quando perguntaram para ele sobre o pagamento do imposto, ele disse: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. E para pagar o imposto, ele disse a São Pedro: ide e pescai. E São Pedro pescou um peixe. Ao abrir a boca havia 2 moedas. E Jesus disse: vai e paga o imposto em meu nome e em teu nome. Ensinando que é lícito pagar o imposto. Cada cidadão tem esse dever. Ele não era contra as leis da terra, as leis justas. E não era contra César, que dominava aquelas terras da Palestina. Não era contra Roma, mas ele era contra o pecado, contra o poder das trevas, e surgir na terra para ser o salvador da humanidade e levar as criaturas boas ao reino dos céus. Ele não veio criar um reino no mundo, mas veio salvar as criaturas e livrá-las do reino das trevas e prepará-las para um dia viver eternamente na glória do reino do céu. Mas Caifás queria se livrar de Jesus e não queria ser perseguido por toda aquela multidão que amava Jesus, que estava crendo em Jesus, que havia recebido grandes milagres de Jesus. Então ele criou tanta farsa, irmãos, que ele conseguiu levar Jesus a Pilatos. Mas antes, ele convocou o sinédrio, porém pagou a muitos para julgar a Jesus e condená-lo falsamente. Mas não conseguiu 2 testemunhas que combinassem, porque Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez nada de errado, Jesus nunca praticou injustiça, Jesus nunca prejudicou ninguém. Então eles não conseguiam 2 testemunhas que provassem alguma coisa contra Jesus, porque falavam mentira contra ele. E por fim, Caifás o condenou porque ele dizia que era filho de Deus e que era o Cristo, que realmente ele era o Cristo Salvador da humanidade. Mas o julgamento foi tão infame, tão falso, tão mentiroso, irmãos, que Caifás conseguiu levá-lo à presença de Pilatos para que Pilatos, como procurador romano, desse a sanção ao veredito, porque eles não poderiam apedrejar ninguém sem ter também
o veredito do Pôncio Pilatos. Então, Caifás tudo fez até levar Jesus à presença dele. E Pilatos, irmãos, percebeu que Jesus era inocente. E toda pergunta que fez para ele, ele percebeu que Jesus nada devia. E 4 vezes Pilatos disse: eu não vejo nada de errado neste homem que ele mereça condenação. Ide e julgai-o pelas vossas leis. Ele dizia a Caifás e aos sacerdotes. Mas o povo inflamado, porque tinha ganhado dinheiro para gritar contra Jesus, instigado por Caifás, gritava: crucifica-o. Então Caifás chegou a dizer a Pilatos: se tu não o crucificares, não é amigo de César. Porque Jesus é um agitador contra Roma. Uma injúria, uma calúnia muito grande. Eu sei que Pilatos não teve outra alternativa de deixar que Jesus fosse condenado à morte. É só que ele pediu água e lavou as mãos e disse: eu estou livre do sangue inocente, porque esse homem não tem culpa alguma. E eles então gritaram, instigados por Caifás: se ele é inocente, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E realmente, irmãos, caiu. Porque lá naquelas terras começou tanta guerra, inclusive só por causa de religião. E tanta morte, e tanta desgraça, e tanta tragédia. Mas Jesus, irmãos, perdoou a todos. Inclusive na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele sempre amou as criaturas e veio para salvar. E sabia que ele tinha que realizar aquele sacrifício para se tornar um redentor da humanidade. Portanto, vejam, irmãos, que ele, como filho de Deus, sofreu muito, mas nunca perdeu a comunhão com Deus. Por isso, nunca perdeu a paz, nunca perdeu o consolo, nunca perdeu o bom ânimo. E mesmo naquelas horas tristes da cruz, ele deu provas que ele estava inteiramente nas mãos de Deus. Inclusive quando ele disse: Pai, por que me desamparaste? Por que ele falou isso, irmãos? Porque Deus nunca o desamparou. Mas ele falou isso para provar que ele não tinha pecado nenhum. Que a consciência dele não o acusava de ter ofendido a Deus. Ele merecia sempre o amparo de Deus, porque ele nunca pecou. E uma das provas patentes que ele não tinha pecado foi justamente essas palavras: Pai, por que me desamparaste? Como dizer, eu não ofendi ao Senhor em nada. Ele não falou isso para ofender a Deus, mas falou isso para que servisse de ensinamento para nós, que ele era inocente e se deu ao sacrifício vivo por amor a Deus e por amor à humanidade. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Agradeço muito pela atenção e convido que voltem na próxima semana, neste mesmo horário, estar conosco neste programa e relembrarmos muita coisa a respeito da obra apostólica desta Igreja Profética na Terra. Amém.